Olá a todos, eu sou Juliana Brito, sou doutoranda em música na UFMG e vim hoje conversar no nosso primeiro programa, TV UBAN e Pesquisa na Musicoterapia Brasileira, com Rosimirian Cunha. E aí eu vou pedir você, Rosimirian, para se apresentar um pouquinho, para a gente começar a conversar. Ótimo. Então, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Juliana, por esse convite, por estar aqui nesse momento tão bom de uma conversa. E parabenizo também a iniciativa, né, da UBAN de querer colocar no holofote as dinâmicas de pesquisa, as histórias que a gente vai escutar e que a gente vai contar hoje, né? E vai escutar de outros pesquisadores também sobre a pesquisa. E obrigada pelo convite, né? A Ju pediu para eu me apresentar, então eu sou Rosemília Cunha, uma pessoa que é apaixonada pela pesquisa. Desde os bancos da formação, eu já falava para minhas colegas que eu queria muito fazer pesquisa em musicoterapia. E que sorte, né, que deu certo, que a vida me premiou com isso. Eu sou doutora em educação e uma musicoterapeuta também apaixonada pela nossa profissão. Leciono, dou aulas, né, no curso de graduação da Unespar, no curso de musicoterapia, e também, atualmente, faço parte do corpo docente do mestrado em educação inclusiva, que é uma experiência nova que tem me mostrado o quanto a musicoterapia é, nos prepara emocionalmente, afetivamente, cognitivamente, para pensar nas questões que são tão importantes, né, dos direitos humanos. Então, acho que é por aí, Ju. Obrigada. Ah, que legal. É um prazer. É, então, a gente vai conversar sobre a pesquisa na universidade, nesses programas. E eu gostaria de saber de você como é que foi o processo inicial de pesquisa na Unespar, assim, como é que, uma trajetória mesmo, se puder contar para a gente como é que foi e como é que está sendo, né? Posso sim, eu gosto de contar histórias, eu gosto de ir para as raízes das coisas, então até eu preparei assim, um material e comecei com Era uma Vez, porque Oba! é para ir lá para os meados do século passado, lá pelos anos de 1970, por aí, quando começa o curso de especialização em musicoterapia, né? Era um curso de especialização do curso de licenciatura em música. Então, ali que tem as sementes, né, do curso de graduação em musicoterapia, porque no 83, 1983, ele passa a graduação. Então, foi aquela sensação do corpo docente que havia necessidade de aprofundar os conhecimentos e tal. O curso passa, então, a graduação, em 83, 4 anos, e em 86, 3 anos depois, ele é reconhecido pelo MEC. Acho que é importante falar nessa história, então, nós estamos ali começando a entender o curso dentro da instituição, né, para poder entender a pesquisa dentro do curso. Uhum. Importante falar que foi a professora Clotilde Lane que foi aos Estados Unidos pesquisar sobre musicoterapia e que trouxe os conhecimentos, os resultados da sua pesquisa para iniciar o curso na Faculdade de Artes do Paraná. Então, ele já tem uma semente na pesquisa, né? E outra situação que eu fui refletindo aqui para a nossa conversa é que não há formas da gente trabalhar a musicoterapia, dos nossos saberes e fazeres, sem fazer pesquisa. Porque no dia a dia do processo, não é mesmo, Gil? Se a gente não for pesquisar, estudar, procurar conhecer desde lá das raízes, as temáticas, os assuntos, as coisas que nos inquietam nos processos, as músicas, né, como se toca, de onde vem,
se a gente não pesquisar, a gente não faz musicoterapia. Então, parece que a pesquisa, assim, está na veia mesmo, né? Sim. Bem, por aí. Então, essa faculdade que a gente está conversando, né, que se forma lá com o curso de graduação em 1983, ela já tinha uma preocupação com a pesquisa. Eu me lembro, assim, de estar nos bancos, né, do alunado lá, sentada e aprendendo e sorvendo aqueles ensinamentos, mas eu já percebia nas professoras e professores a preocupação com relatórios de pesquisa que eles tinham que entregar, era algo, né, uma obrigação ali da docência, e nós, alunos e alunas, já estávamos super preocupados com os tais dos TCCs, né, dos trabalhos de conclusão de curso. Uhum, Então, sempre a gente teve essa semente da pesquisa ali na FAP, né? Claro que nessa época as pesquisas, Ju, ainda eram muito incipientes, então, questões metodológicas, questões da escrita acadêmica, tudo ainda se começava, né? A gente estava explorando esse campo, então, de fato, as nossas produções, mesmo as produções de TCCs, elas eram ainda resultado de muita boa vontade, de muito trabalho, mas se comparado com hoje em dia, que a gente já vai ver como está, a gente pode dizer que eram pesquisas bem incipientes. uhum, Quando foi em 2001, a, a gente recebe a notícia de que iríamos nos tornar universidade, porque até então era uma faculdade isolada, não tinha nenhum vínculo com a universidade. uhum, E essa novidade fez com que uma professora muito pioneira, Mônica Lopes, começasse a articular dentro da FAP um setor de pesquisa. Então, a gente tem a primeira ali, 2000, ela começa com esse movimento em 2005, 2006, quando já vem a notícia, né, o governo vai nos dando essas notícias da universidade, depois engaveta os processos, depois desengaveta. De fato, foi em 2013 que a reitoria se estabelece. Então, a gente teve esse caminhar, né, dos ecos, vai tornar-se universidade, mas em 2013 que aconteceu. E a Mônica, então, estabelece o setor, já querendo organizar a pesquisa na nossa instituição. E, de fato, fez o setor, a gente começou a trabalhar ali os protocolos de pesquisa, como registrar as pesquisas que eram feitas dentro da FAP, porque até então não havia registro, né? É, havia ali protocolos de submissão dos projetos, uhum, protocolos de relatórios das pesquisas quando terminavam, né? E a Mônica também aventou criar uma revista que se chamou uhum. Revista Científica da FAP. Então, esses movimentos começaram a consolidar, né, deixar um pouco mais estruturado o que era a pesquisa ali dentro da nossa instituição. Nós, musicoterapeutas, então, agora já indo para o curso, participávamos desse movimento, né? Eu, inclusive, estava no setor junto com a Mônica, trabalhando pesquisa da FAP, tentando organizar, fazendo ali todo esse movimento que ela fazia, e nós, no curso, também percebemos essas ressonâncias daquele movimento e criamos o NEPIM. Então, foi em 2008 que nós criamos o nosso núcleo de estudos e pesquisas em musicoterapia, o nosso grupo de pesquisa que até hoje vigora, a gente já vai ter notícias dele daqui a pouco. Então, lá em 2008, a gente, sem saber muito bem, né, o que era um grupo de pesquisa, como funcionava, mas a gente foi. Fizemos o curso, registrou o grupo, registramos na instituição, e a instituição faz a certificação com o CNPq, e ali nós começamos a trabalhar as nossas pesquisas. Então, eram reuniões mensais para fazer a troca, né? Eu pesquiso por aqui, porque até então não havia uma comunicação entre nós, docentes,
sobre o que estávamos estudando, pesquisando. Então, começa Uhum. assim, com o Nepim, surgindo em 2008, e daí a gente também, vendo a Mônica, né, com revista, com tal, por que não também nosso grupo, né, não lançar uma revista? E fomos, foi uma epopeia bonita que só, né, a gente pensar numa revista para poder publicar, e aí veja a ingenuidade, nós publicarmos nessa revista as nossas pesquisas. Até que a gente descobriu sobre endogenia, como é que as coisas funcionam, não pode, né, não podíamos nós do grupo ficar usando a revista para autopromoção, digamos assim, do Nepim, porque era uma endogenia enorme. Então, a gente aprendeu que 20% das publicações ali podem ser da casa e as outras têm que ser de fora. Então, a duras Uhum. penas, a gente foi aprendendo a, a entender a pesquisa, a entender como se socializa a pesquisa, né? Isso lá em 2008, 2009, a revista surgiu em 2010, mas nós publicamos a revista física, né? Nós tivemos alguns números de revista e era muito difícil de conseguir patrocínio para poder publicar a revista impressa, né? Porque naquela época ainda não se falava muito em internet, em online, em Sim. publicações online, e-book, né, nada disso. As coisas eram bem ainda de pegar o papel na mão e ficar lendo os artigos ali, o que é delicioso, né? Mas era por aí. Então, saímos ali na década de 2010, com o NEPIM, né, se encontrando e socializando as pesquisas entre o grupo, e a revista sendo publicada. A revista se chamou Revista do NEPIM, então a revista do núcleo, né, de estudos e pesquisas em musicoterapia. Esse núcleo, ele é um núcleo interdisciplinar, ele nasceu interdisciplinar, até hoje ele é interdisciplinar, né? Porque a gente pensa na questão da própria musicoterapia, né? E o próprio corpo docente é um corpo interdisciplinar, claro, porque temos, né, não só as disciplinas do núcleo da musicoterapia, mas como as outras disciplinas que não só complementam, mas enriquecem muito a grade curricular. Então, todos os professores do colegiado fazem parte do NEPIM, Hum. assim como professores de outras instituições de ensino superior, tanto do nosso estado aqui, como de outros estados, e até pesquisadores independentes fazem parte do NEPIM. Então, o NEPIM hoje conta com quase 20 membros, e alunos que fazem pesquisa também são registrados no MIPIM, a gente já vai falar sobre essas pesquisas, né, dos Ai, que estudantes. legal. Uhum. Bem, aí, quando, em 2013, a FAP se torna, de fato, Campus de Curitiba 2, Unespar, Campus de Curitiba 2. Foi em 2013 que a reitoria, então, foi instituída, a primeira eleição, primeiro reitor, as pró-reitorias. Esse setor de pesquisa, ele passa a ser divisão de pesquisa, né? Atualmente, a professora Cíntia Veloso, que está na coordenação da divisão de pesquisa, faz um trabalho fantástico, mas ele teve sua sementinha lá atrás, né, com as ideias ainda muito pioneiras da Mônica, depois professora Zeluí, professor Marcos Camargo. Uhum. Então, foi assim que a gente começou, Ju, a trabalhar pesquisa ali, ainda quando éramos FAP, ainda quando desbravávamos, né, as ideias e as vontades, muito desejo, né, de fazer acontecer a pesquisa em musicoterapia desde o começo. Quando, então, passa
a ser a divisão de pesquisa. A divisão de pesquisa, então, ela é subordinada a uma hierarquia maior, que é a pró-reitoria de pesquisa e Uhum, pós-graduação. A gente percebe, então, na Unespar, e no próprio PDI, no Plano de Desenvolvimento Institucional, uma ênfase bem intensa na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Então, foi bonito porque houve, assim, combinou, né, aquele movimento que não foi só do curso de musicoterapia, mas que foi muito intenso no curso de musicoterapia, os outros cursos também, né, da FAP se envolveram com a pesquisa, com o movimento, o curso de dança, o curso de cinema, o curso de artes visuais, o curso de teatro e a musicoterapia também, o curso de música, todos, né, todos ali envolvidos. E a gente, então, tem essa ressonância da instituição dando muita importância para a pesquisa. E por quê, né? Porque a pesquisa ela vai gerar o quê? Ela vai gerar cursos de mestrado, de doutorado, e uma uhum, universidade precisa, né, de toda essa estrutura para se manter, para crescer. E então foi bem gostoso de perceber que aquele movimento que nós fizemos desde 2005, ele chega ali com a Unespar, ele tem ressonâncias com ela, e além disso, todo aquele trabalho de estruturação que nós fizemos, ele serve de modelo para a própria Unespar. Então, estava tão sim, estruturado, estava tão bonito, que a Unespar começou, né, a, se organizar também, olhando como modelo aquele trabalho que nós tínhamos já realizado ali. que legal. Então, meio que foi assim, né, que as coisas começaram e foram indo. É, daí surge o NEPIM, e a gente vem pensando no NEPIM, no nosso grupo de pesquisa, onde que ele vai se colocar, né, em que é grande área, onde que ele se localiza mesmo, uma vez que nós não temos ali na listagem da CNPq a própria musicoterapia. Então, a gente abrimos o NEPIM, criamos o NEPIM nesse local, e é onde ele está até hoje, nas ciências da saúde, né? Ele está na saúde coletiva, na subárea saúde pública, e temos três linhas de pesquisa, que é arte, cultura e sociedade, música, cognição e neurociências, e a terceira, saúde, educação e inclusão. Então, Uhum, temos aí, né, um leque de temáticas amplo com essas linhas de pesquisa para poder desenvolver o que hoje a gente já considera que caminhou bastante, né, com as nossas sim. pesquisas. E aí, nessa Então, caminhada, assim, como é que tá hoje, assim, o que que os alunos e os estudantes de musicoterapia estão se preocupando em pesquisar hoje? O que que está fazendo a cabeça da galera? então você veja, para chegar aí nos estudantes, então eu vou também já falar um pouquinho sobre o Programa de Iniciação Científica, que é o PIC, Uhum, né? uhum, Então, com a consolidação da Unespar, a gente recebeu a notícia de que teríamos esse programa de iniciação científica e que os estudantes poderiam participar das nossas pesquisas também. E isso foi, né, uma novidade muito boa, muito interessante, porque até então era pesquisa dos docentes, e agora a gente uhum, tem uma abertura para que os estudantes possam entrar pudessem, né, entrar nesse universo da pesquisa. legal. Então, estabelece-se ali um setor também para o PIC, que vai organizar, estruturar, né, o PIC, e a gente começa a conhecer lá em 2013, 14, 15, como é que a gente convidaria os alunos, né, para vir
para esse programa. Foi muito interessante porque já de começo a gente teve possibilidade de ofertar bolsas, então Hum, isso, além de ser um atrativo, é algo interessante, né, sim, para permanência, para tantas situações que a gente sabe das sim, realidades das instituições de ensino, né? Então, as sim. bolsas são um incentivo mesmo. Mas a gente tem também os trabalhos de iniciação científica voluntários, que são sem bolsa, e é a Fundação Araucária do Paraná que oferece as bolsas, e temos algumas bolsas do CNPq também. Então, o que acontece? Os professores e professoras lançam, quando sai o edital do programa de iniciação científica, lançam chamadas mostrando o que estão pesquisando Uhum, e solicitam que estudantes que se interessem pelas temáticas, que venham conversar, que venham contar se gostariam de participar, se tem outras ideias, outra temática que se aproxime ali, que dê para dialogar, para articular, também é possível. Nós temos ali na FAP, já pelas linhas a gente ainda chama carinhosamente de FAP, né? Mas oficialmente é uhum. Campus 2, Unespar Campus 2. Mas para a gente, no coração, está ainda Faculdade de Artes do Paraná, tá a FAP. Dá para ver ali pelas linhas de pesquisa que tem um interesse muito grande na área social, né? Cultura, sociedade, tem um interesse bem também centrado na neurociência, e há interesse na área educacional, na inclusão, é, há interesse em musicalidades, fazeres musicais. Então, esses assuntos têm permeado atualmente as pesquisas dos estudantes, né? Uhum. E a própria pesquisa em musicoterapia também é algo que a gente tem trabalhado não só como pesquisa docente, mas com os estudantes também, com as estudantes e os estudantes. Então, as três linhas são super ativas, as três linhas do Unipim, elas são super ativas e elas congregam ali essas temáticas que eu te falei. Mas, para o fim da nossa conversa, eu vou mostrar as temáticas que estão atualmente cadastradas, para que a gente possa entender melhor, né, o que está sendo pesquisado ali no momento, né, na Uhum. nossa universidade. E aí, quando abriu a iniciação científica, como é que foi de adesão? Os estudantes aderiram? Como é que foi? Você sabe que a gente tem um orgulho de que, e assim, é um orgulho bem tímido, porque a gente não pode ficar também se exibindo muito, né? Mas o nosso curso, geralmente, ele está lá entre os que mais procuram, os estudantes da musicoterapia são os que mais procuram pesquisa. É aquilo que a gente conversou no começo ali, né, Ju? Parece que a própria formação do musicoterapeuta chama muito para Sim, pesquisa. sim. Então, há muito interesse em pesquisa. E isso é muito gostoso, porque a gente está o tempo inteiro trabalhando com pesquisa. Ou é no TCC, ou é no PIC, ou é na extensão, porque a extensão também gera dados para depois serem trabalhados como pesquisa. A própria pesquisa dos docentes. A gente está sempre nesse movimento bem intenso de pesquisa, é algo que faz parte mesmo do dia a dia ali da graduação em musicoterapia. Uhum. Eu gostaria de saber, Rosemary, das dificuldades que vocês encontraram, tanto no começo quanto agora. Como é que tem de, não só de dificuldade, mas o que tem de percalço, assim, do que pode, que é preciso um pouquinho mais de perseverança. E o que é que não precisa, né?
Não tem trajetória fácil, né, Ju? Toda trajetória tem uma história de coisas boas e de muita garra. Sim. Lá no início, que eu estava contando para você, nós abrimos, né, a, abrimos, não, criamos a revista, sentimos necessidade de criar uma revista com aquela ingenuidade de que nossos artigos poderiam ser publicados nessa revista. Foi talvez o primeiro embate, porque, como eu contei para você, havia uma revista já na instituição, a Revista Científica da FAP, mas como o forte da instituição era e ainda é as artes, os nossos temas ficavam um pouco deslocados Uhum. nas temáticas publicadas na revista. Não é que não publicassem nossos artigos, mas havia uma dissonância, digamos assim, que não era muito bem escutada. Por isso, o NEPIM, tá, então vamos fazer a nossa revista. Até eu peguei aqui, não sei se consegue enxergar, e se está bem. Essa foi, Sim. foi o primeiro volume, né? A Ai, que revista do legal. NEPIM, a primeira revista. Essa revista, então, quando a gente percebe que precisávamos de um local para publicar nossos artigos, talvez tenha sido a primeira dificuldade, como eu já falei. Uhum. E, junto com essa dificuldade de publicar os artigos, naquela época eu submeti um artigo e recebi a resposta de que ele não seria aceito, eu não me lembro nem qual era a revista para que eu enviei, submeti, mas que ele não seria aceito porque ele não havia passado por um comitê de ética. Então, assim, a gente Ah, foi sim. escalavrando os joelhos, né? Uhum. Nossa, então nós precisamos, isso era lá em 2010, né? Precisamos passar por um comitê de ética. E qual é o comitê de ética que a gente vai ter por aqui e tal? E aonde que tem, o que que é um comitê de ética? O que que é isso? Uhum. Então tivemos que ir desbravando. E havia um comitê de ética da fisioterapia aqui na região central de Curitiba, porque naquele tempo também a gente levava toda a documentação no papel até o comitê, não era na plataforma Brasil, como é hoje em Sim. dia, era tudo no papel mesmo. E nós começamos, então, a levar nossos artigos para aquele comitê. Mas aí vinha, assim, uns questionamentos, tá? Vocês vão bater no pandeiro, mas quantas vezes baterão no pandeiro? Quantas vezes vão erguer o braço? As coisas bem no campo da fisioterapia. Quem Sim. conhecia a fisioterapia, não é? Sim. Então, esses percalços foram nos mostrando que a gente tinha que abrir um comitê de ética na nossa instituição. E, de Sim. fato, fomos atrás e abrimos o comitê de ética. Descobri o que era em Brasília, como é que fazia, como é que nós abrimos o comitê de ética e, lógico, nós mais, né, combinadas e combinados os docentes do nosso colegiado com a área da saúde, usávamos muito o comitê de ética, enquanto que os outros cursos não precisavam, não tinham tanta necessidade, não era muito do métier deles, né, trabalhar com o comitê de ética. Mas o comitê ficou ali na nossa instituição por muitos anos, quando, em 2018, a Unespar daí cria o próprio comitê de ética e Uhum. a Conep nos desliga, né? Foi uma pena, porque era um comitê gostoso, com um olhar muito especial para as artes e para a musicoterapia, mas como havia uma instituição que se colocou, que era o Comitê de Ética da Unespar, que esse abarca, né, a Unespar tem 7 campi, ela é multicamp. Em Uhum. Curitiba ela tem 2, e daí os outros são espalhados pelo interior do Paraná, por Uhum. cidades do Paraná. E todas as instituições, todos os campi podem vir para esse CEP porque vão ser acolhidos. Então, a Conep desliga o CEP-FAP, que era como ele estava nomeado mesmo, e a gente trabalha
a partir de então com o CEP e o Unespar. Mas esse foi, assim, o primeiro embate, né? Onde publicar, como publicar, tá, precisamos de comitê de ética, tudo a gente foi buscando, construindo, fazendo, buscando facilitar o nosso próprio caminho. A gente tem que lembrar que nesse tempo a internet era muito diferente do que é hoje, né? Uhum, Ela, hum, eu me formei em 95. 95 ela estava começando, a gente ainda, né, era o que é internet? Então, uhum, pensa em 2005, 2008, 2010, ela ainda está se popularizando, a gente está aprendendo como trabalhar com a internet, e não havia, assim, toda essa facilidade que a internet de hoje em dia nos oferece, né? uhum, Eram processos mais difíceis. Então, fomos descobrindo, né, os caminhos para que a gente pudesse ter uma pesquisa sólida, né, consolidada, e que tivesse, inclusive, a anuência da CONEP, né, que é o Conselho Nacional de Pesquisa que envolve seres humanos. Então, uhum, essas dificuldades nos impulsionaram, na verdade, a conhecer e construir muito, né, dentro da própria instituição e favorecendo o próprio curso para que as pesquisas fossem se aprimorando. Atualmente, o que a gente percebe, assim, de mais embates, mais dificuldades, principalmente no que diz respeito às pesquisas que envolvem os estudantes, como o PIC, os próprios trabalhos de conclusão de curso, é, é a questão de tempo, porque nossos uhum. estudantes são trabalhadores, né? Eles trabalham, eles vão à universidade pela manhã e à tarde eles vão trabalhar. Sim, Então, a questão de tempo é algo que é, assim, bem crítico, né? Porque uma pesquisa, para ser uma boa pesquisa, ela precisa de muita dedicação, precisa de tempo. Acesso a referências, né? A artigos, a referências bibliográficas, é outra situação também, porque nossas bibliotecas ainda estão caminhando, estão se descobrindo também, se fortalecendo, então a gente não tem acesso a periódicos que são pagos, né, que são fechados, e às vezes é bem por ali que a gente precisa de algumas temáticas precisam de publicações que estão, né, nesses periódicos, que nos ajudariam bastante. Então, eu posso te dizer que há uma limitação na questão de tempo e há uma limitação na questão, de acesso, né, ao que há de melhor em publicação. Mesmo com a uhum, internet, a situação é essa, que a gente não tem acesso a tudo que é bom e que está publicado. E quando está publicado, e aí eu vou puxar a brasa para a sardinha do nosso trabalho na World Federation, eu estive na equipe de publicação nesses últimos 3 anos e nós batalhamos muito pela questão da decolonização mesmo, porque aí vem a língua, né, a questão da uhum. língua. E às vezes a língua também é uma barreira para alguns estudantes, Sim, né, e algumas. Então, todas essas situações são situações para a gente pensar, né? E pensar, refletir e ver como que a gente se impulsiona mais uma vez, né, sim. nas nossas buscas aí de estudos e pesquisas. Não sei o que você vai me perguntar agora, Ju. Deixa eu ver, eu estou com algumas coisas ainda na cabeça que eu quero contar para você, mas vamos ver o que você me pergunta. Ah, eu quero saber tudo. Eu gosto muito, assim. A pesquisa é uma coisa que me chama muita atenção há muito tempo. Afinal, tenho duas graduações e recém-entrada no doutorado, então eu gosto dessa história e gosto de estar envolvida. Acho muito bacana e acho muito importante. E a musicoterapia realmente impulsiona mesmo a gente a pesquisar e querer saber mais e, e, e até gerar essas referências de literatura aí para as pessoas que estão vindo, né?
Vamos Tá, trabalhar para poder não é. pular essa dificuldade. O que eu ia te perguntar você falou dos temas, e aí quais são os temas que estão sendo mais pesquisados, assim, o que está Ah, tá. mais chamando atenção agora, até fazendo um paralelo do que estava sendo pesquisado e o que está sendo agora, assim, como é que está essa Isso, evolução. isso é bem, bem interessante. Então, eu vou fazer de novo um passeio lá para trás e venho para cá. Uhum, A gente vê que as temáticas, elas evoluem, mas é bem contraditório, mas elas parecem que não mudam. Você vê que uhum, quando eu me formei, eu trabalhei com a gerontologia, o meu estágio foi na Geronto, e a monografia, naquele tempo a gente fazia monografia, hoje em dia a gente faz artigo, né? Os nossos TCC são artigos visando justamente a publicação, então já fica mais legal. fácil, né? A Uhum, gente tem um regulamento próprio da disciplina de seminários avançados, que é onde, nessa disciplina que são desenvolvidos os TCCs, e nesse regulamento nós mudamos de monografia para artigo, pensando já em facilitar a vida. uhum, E, de fato, se veja, lá a gente pesquisava em geronto. Você vai ver, quando a gente for trabalhar aqui as temáticas, como a geronto ainda é super presente, né? Já se falava nas pessoas com deficiência, na época em que me formei, a paralisia cerebral era bastante estudada, então eu vi colegas, né, fazendo seus TCCs com crianças com paralisia cerebral. A gente vê que a deficiência, né, as pessoas com deficiências também estão aí, né, os direitos humanos, na bola da vez aí das pesquisas. Me parece, assim, que há um repaginamento, claro, uhum. bastante evoluído das temáticas, Uma mas atualização, elas, né? exato, mas que elas vão permeando os caminhos aí das pesquisas desde que elas começaram, né? E outra situação que eu acho que vai refletir nas temáticas também, que eu já vou mostrar para vocês, é a questão da formação do corpo docente do nosso colegiado. Uhum, E lá em 2008, a gente tinha uma professora com doutorado. Hoje em dia, os professores efetivos, os docentes e as docentes efetivas, todas e todos são doutores ou estão em vias de se tornar, né, estão em doutoramento. uhum, Nós temos professores que são temporários, que entram pelo PSS, concurso PSS, mas já vem também ou se doutorando, ou com doutorado, ou com mestrado. Então, é um corpo docente bastante preparado. E a uhum, gente percebe que essa formação docente, ela reflete na pesquisa dos estudantes de uma forma excepcional, né? Então, aquela pesquisa incipiente que eu falei para você lá no início da nossa conversa, hoje em dia a gente vê que nossa, é outra situação, né? Uma uhum, preocupação enorme com as estratégias metodológicas, um cuidado com referenciais teóricos, com as normas, né, a linguagem acadêmica, com as temáticas que sejam atuais, que sejam adequadas. E esses cuidados, né, eles vão ressoando na pesquisa dos alunos e das uhum, alunas, e, inclusive, a forma de pensar a pesquisa, que, claro, com o aprimoramento, nosso aprimoramento, vai ressoando também, né, nos estudantes, a forma de pensar, o cuidado, a vontade de fazer algo bem feito, um estudo profundo. Artigos de TCC da nossa instituição já foram publicados em revista A1, então, para você ver que a gente faz algo que é consistente ali, né? uhum, O colegiado é um colegiado que publica, o NEPIM já publicou livro, com capítulos de livros
com as pesquisas do. Aí sim nós pudemos colocar, todos nós, né? No livro deu. Então, fomos todos nós lá para dentro do livro com as nossas pesquisas, com pesquisas de pessoas convidadas. Então, é um corpo docente ativo, né? Em apresentações, em congressos, participações em congressos. E isso vai mostrando para os estudantes uma trajetória de pesquisa que talvez se torne interessante aos olhos deles, né? Porque muitos querem seguir no caminho da pesquisa, têm vontade de seguir no caminho da pesquisa. Então, acho que é importante destacar também essa formação e como ela, né, como ela vai refletindo nas temáticas, porque daí as temáticas das teses e dissertações, elas vão, lógico, vindo para dizendo presente ali, né? Também Sim. nos PICs e nos TCCs. Uhum. Então, eu vou te mostrar, eu vou pedir licença para a gente socializar um PowerPoint aqui, Ju, que fica mais Sim. fácil da gente ver essas temáticas. Podemos? Sim, claro. Então, vamos Pronto. lá. Eu vou puxar aqui e vou, assim, dar uma destacada no que já está meio em negrito aqui, ó. Então, Uhum. essas temáticas são as temáticas das pesquisas que estão cadastradas lá na nossa divisão de pesquisa e pós-graduação hoje em dia, né? Ah, tanto as pesquisas docentes como as pesquisas discentes, elas são cadastradas nesse ASPIC, né? Elas são cadastradas nesse setor, e a gente tem, então, um histórico. Se for o caso, até uma próxima vez, a gente pode fazer um histórico de temáticas aí, desde o tempo em que, lá do 2005, que a gente tem registro lá, mas acho que também não há tanta necessidade assim. Então, a gente tem mulheres vítimas de violência, a gente tem musicoterapia com pessoas em situação de migração involuntária e refúgio, Que legal. musicalidade clínica na prática profissional da musicoterapia, canto coral e pessoas idosas, o jogo e o lúdico na formação musical, percepção do fenômeno musical pelo movimento. Aí não vai para frente o PowerPoint. Foi. Acho que ele foi para Foi demais agora. trás. Foi demais. Vamos ver. Deixa eu ver se eu vou lá. Isso. Aí. Vivências acadêmicas de alunos universitários com deficiência visual, então aquilo que a gente estava conversando, né? As pessoas com Sim. deficiência, a geronto, musicalidade, harmonia funcional e a prática musicoterapêutica, instrumentos de avaliação, musicoterapia, a pesquisa em musicoterapia, de novo, migração, refúgio, musicalidade, deixa eu ver se do meio aqui, que eu acho que não foi, emoções e suas implicações na qualidade de vida dos idosos, formação musical do musicoterapeuta, o uso do violão popular, né, para acompanhamento da voz em musicoterapia, improvisação sonora e jogos lúdicos como recursos musicoterapêuticos, de novo, validação de instrumentos de avaliação, musicalidade clínica de novo. Então, eu fiz um Uhum. apanhado geral, não são todas as pesquisas que estão cadastradas lá, porque nós temos Uhum. atualmente 18 pesquisas cadastradas entre docentes e PIC. Nós Uhum. temos 12 alunos envolvidos na iniciação científica e temos 16 alunos formandos que vão também apresentar seus artigos agora no fim do ano em banca. Então, é um Uhum. bocado, assim, um número significativo de pesquisas sendo realizadas, né, ali no nosso curso de graduação. Legal. Acho que dá para a gente. Se precisa ainda de alguma coisa dessa temática ou eu posso Não, tirar? pode, Posso. pode. Eu estou achando interessante como que as universidades se comunicam, porque teve uma conhecida, uma colega aqui da musicoterapia na UFMG, que falou de musicalidade clínica agora. Aham, Inclusive, eu li o TCC dela e foi muito legal. pois é.
É aquela situação. Os temas, eles vão, como você falou, parece que há uma progressão, uma atualização, mas eles vão... São as coisas que a gente precisa estudar para Uhum, o nosso bom desenvolvimento da prática, né? Teoria e prática vão se retroalimentando mesmo. sim, que E aí legal, a pesquisa está aí para isso, né? legal demais. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seria interessante de você contar para gente já ir entrando na nossa reta final? Olha, Ju, eu acho que a gente foi conversando e falando de tudo, né? Sabe o que que eu gostaria ainda de acentuar aqui, de marcar? É o nosso centro de atendimento. Nós chamamos de CAET, Centro Uhum, de Atendimentos e Estudos em Musicoterapia, é um órgão da universidade que atende a comunidade, né? Presta atendimentos musicoterapêuticos para a comunidade. E esse nosso centro de atendimento, ele tem se mostrado um terreno fértil para as pesquisas também, uhum, porque os processos, as dúvidas que acontecem ali nos atendimentos, eles geram temáticas para os TCCs e para os estudos, as pesquisas de iniciação científica. Então, é interessante ver como também ali na prática, né, a prática suscitando, né, o estudo, a busca, a pesquisa, dentro de um centro de atendimento. Então, acho que é importante marcar, né, legal. eu não sei, eu acho que a maioria das instituições tem seus centros de atendimento, cada um com a sua propriedade, seu nome, sua denominação, mas que são locos, né, férteis também de pesquisa. Sim, Isso é eu muito mesma, a interessante. minha pesquisa mesmo saiu de um atendimento, assim, a pesquisa lá Olha ali. do TCC saiu de um atendimento, assim, um estudo de caso, e aí cheguei onde estou por conta de um atendimento também. Então, tá vendo né, como os estágios, eles geram Sim, essas dúvidas, nos impulsionam também a conhecer sim, mais, a pesquisar, a estudar. A nossa profissão, ela tem os dois pés plantados na pesquisa, né? A gente tem que reconhecer sim, legal demais. Muito isso. feliz. Bom, Bom, Rosimília, muito obrigada mesmo, pela sua presença e você ser a primeira abrindo esse programa. Fiquei muito feliz, que a gente pôde se reencontrar online. Quem sabe um dia a gente encontra pessoalmente, a gente só se conhece online, né? isso. E muito feliz mesmo, muito obrigada. E espero que a gente se encontre novamente para a gente conversar mais sobre pesquisa, porque é um assunto que é muito bacana. É fascinante. Obrigada, Ju, e espero ter correspondido, assim, baita responsabilidade, né? Mas a gente pode conversar mais vezes e talvez algumas lacunas que tenham ficado, a gente vai ter oportunidade aí para frente de suprir. E sigam em frente aí com essa temática, que vocês tenham ótimos encontros e que a gente possa ter uma noção, né, bem forte dessa construção de cada instituição aí no que diz respeito às pesquisas. Bem importante essa temática. Eu fico bem feliz também de conversar com você, que sempre é um prazer, você é uma pessoa alegre, agradável, simpática, e essa temática que nos une, né? Sim. Viva a pesquisa! Viva, obrigada, obrigada mesmo. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada a você. Tchau. Olá, colegas. Depois da nossa conversa sobre pesquisa, eu venho aqui fazer dois convites para vocês. O primeiro é de que vocês visitem o nosso livro, o livro do Nepin, que eu comentei na nossa conversa com a Ju. Ele está disponível no site da editora CRV e vocês encontram aqui o conjunto, né, dos capítulos que tratam de temáticas variadas, todas relacionadas à musicoterapia ou à educação, mas é um conjunto interessante, então fica aí o convite. E o outro convite diz respeito à revista do Nepin, que virou a Encantária.
Nós fizemos essa alteração de nome em razão do nosso desejo de facilitar a internacionalização da revista. Desde 2014 a revista tem publicações semestrais. Atualmente ela está avaliada pela CAPES como A4 e ela está esperando os textos, os escritos de vocês, né? Submetam e venham até Encantare para conhecer também as publicações. Estão todos os volumes estão disponíveis no site. É muito fácil de encontrar, é só uma pesquisa simples no Google com o nome Encantare ou Periódicos Unespar. Fica aí o convite e eu espero encontrá-los em breve nesses dois ambientes. Um abraço a todos.